Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, eu sei com toda certeza que esse texto tem muito valor para nós pentecostais. Alguns dizem que o pentecostalismo começou em 1901, 1 de janeiro de 1901, interior dos Estados Unidos, quando uma moça ouvia numa escola metodista a exposição de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e ela disse que queria experimentar o que naquela aula estava sendo ensinado. Nós, assembleanos brasileiros, ou quem não é brasileiro, mas estuda a história das religiões no Brasil, dizem que o pentecostalismo começa em 1906, Rua Azusa, como também em 1910 no Brasil. Mas é preciso entender que pentecostalidade sempre existiu. Pentecostes existe a partir do Êxodo, quando Deus marca no calendário de Israel a festa da colheita. Pentecoste, pente vem de 50, 50º dia, costes, colheita, 50º dia da colheita. Mas o que aconteceu no Pentecostes, que é o que a gente chama de pentecostalidade, sempre aconteceu, que é as manifestações visíveis do Espírito Santo. Então, você tem noções de manifestações e reações visíveis do Espírito Santo. Eu estou dizendo que essas manifestações podem ser chamadas de pentecostais por causa do que o Espírito fez em Atos 2, que não é diferente do que ele vem fazendo desde o Antigo Testamento. Números 11, nós temos homens que receberam uma porção, eu posso pregar assim? Receberam uma porção do Espírito que estava sobre Moisés, e a Bíblia diz que eles profetizavam, mas a expressão profetizavam em Números 11 é que eles agiam, só falta um pouquinho de retorno para mim, eles agiam e reagiam como profetas, eles se movimentavam, quem sabe dançavam, erguiam as mãos. Josué se preocupou e falou com Moisés que era bom mandar parar. Quando você lê 1 Samuel, Saul perseguindo Davi, manda homens ir buscar Davi no ambiente dos profetas. E enquanto esses homens vão, esses homens são cheios do Espírito, começam a profetizar e a dançar. Saul manda mais um grupo e acontece a mesma coisa. Aí Saul disse: agora quem vai lá sou eu. Aí Saul foi e aconteceu a mesma coisa. Começou a profetizar e a reagir como gente cheia do Espírito, e em adoração essas pessoas se movimentavam. Em Atos capítulo 2 é isso que temos. Nós temos o desejo de Moisés, nós temos a profecia de Joel,
se cumprindo. Nós temos a promessa de Jesus se cumprindo. Porque o Espírito desce e há reações nos reunidos no cenáculo, que há manifestações ouvidas, que são as línguas, e também manifestações visíveis. Por quê? Porque quem estava do lado de fora, no versículo 13, diz que estavam embriagados. Eles olhavam e diziam, estão embriagados. Por quê? Porque esses crentes, após receberem a efusão do Espírito, eles se movimentavam. E a dança judaica tem suas regras. Se balança as pernas, abrem as mãos, tocam alguns instrumentos. Mas esse povo, em Atos 2, começam a falar em línguas e se movimentar de modo que quem estava do lado de fora dizia, está parecendo bêbado andando. Então você percebe que havia sons, está aí no versículo número 6, correndo aquela voz. Versículos 3 e 4 eles falam em línguas, e no versículo 6 diz que a voz corre de dentro do cenáculo para o lado de fora do cenáculo, e quem está do lado de fora do cenáculo ouve as línguas e vê as reações físicas pós serem cheios do Espírito, depois que foram cheios. Então eles dizem, estão embriagados. Por quê? Porque da mesma forma que o Antigo Testamento, que havia profecias e havia movimentos corporais, em Atos 2 está se repetindo o que acontece em Números, o que acontece no livro de Samuel, tanto com Saul, como também com aqueles que ele enviou para prender Davi. Então você entende que pentecostalidades, ou seja, sinais do dia de Pentecostes, sempre aconteceram. Porém, nós temos o reconhecimento social, 1901. E o interessante notar é que foi dentro de uma escola, uma faculdade teológica, que enquanto Atos 2 era exposto, uma menina disse, eu quero esse dom. E foi dentro de uma escola. E ela disse, eu quero esse dom. E foi dentro de uma escola. Isso aqui é um bom sinal para nós pentecostais. O fato de você ser pentecostal não anula a necessidade de você estudar. Porque o reconhecimento social do pentecostalismo começou dentro de uma faculdade teológica. Então nós pentecostais precisamos voltar a valorizar a nossa origem. O que eu quero dizer é que quando você vir ou ler algum reformodinha dizendo que a gente não tem nada com a reforma protestante e que a gente tem simplesmente 100 anos de história, é um bobalhão, é um web crente que não sabe nada de pentecostalidade, não entende nada da manifestação do Espírito, e porque não tem o que a gente tem, preferem criticar o que a gente tem para disfarçar que eles não têm aquilo que a gente tem. É assim que sempre acontece. Lucas escreve o Evangelho segundo escreveu Lucas e escreve Atos para mostrar o poder de alcance de uma igreja cheia do Espírito Santo. Alguns dizem, eu não acho errado, porém só acho incompleto. Alguns dizem que Atos 2 é o nascimento da igreja, sendo ela corpo de Cristo. Na encarnação, a igreja já existe dentro de Cristo, assim como o corpo humano de Cristo sempre existiu no Pai. João capítulo 1 diz que o verbo encarnado
sempre habitou no seio do Pai, dentro do Pai. A igreja não é um projeto de Atos 2 para cá. A igreja é um projeto desde a eternidade. Deus sempre teve um povo chamado seu. Então, o que aconteceu em Atos 2 foi a capacitação da igreja. A igreja sendo capacitada para cumprir a missão. Então, a visão de Lucas, porque a gente tem que ler a Bíblia e entender qual é a intenção do autor. Quando você lê Atos 1, está escrito o que Jesus disse. Começando por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando você chega em Atos 2, preste atenção, versículo 5 a seguir. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. Versículo de número 8. Nós estamos ouvindo cada um falar em nossa própria língua. Versículo 9. Ali haviam homens, partos, medos, elamitas, mesopotâmios, que habitavam na Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, romanos, cretenses, árabes. Olha o tanto de gente que estava ali. Todas as nações da terra estavam ali representadas por esses homens. Então o propósito de Lucas é mostrar que a igreja foi capacitada para uma missão universal. Capítulo de número 4, a Bíblia diz que toda a igreja pregava. Capítulo de número 6, a Bíblia diz que os diáconos pregavam cheios do Espírito Santo. Capítulo de número 9, o Senhor diz sobre Paulo. O Senhor diz assim: ele levará o meu nome diante dos gentios. Atos 10, Pedro se torna o pregador dos judeus. Então, quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu. Em Atos 9 e 10, nós temos os pregadores dos gentios, e nós temos o pregador dos gentios, que é Paulo, e nós temos o pregador dos judeus. Quando que é Pedro? Quando você lê Atos 10, o Espírito Santo está descendo e enchendo na casa de Cornélio. Cornélio não é judeu, é italiano. E esse italiano, que não é judeu, que não estava lá no dia de Pentecostes, recebe o mesmo Espírito que foi derramado em Atos 2. E sabe o que Cornélio, novo convertido, e toda a família dele fala? Fala em línguas. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, é quando o evangelho chega na Europa. Paulo atravessa a Macedônia, prega ali em Filipos. A partir dali o evangelho chega na Europa. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, nos primeiros versículos, Apolo estava lá, mas Apolo parece que não falava línguas. Aí vazou de lá, chegou logo quem? Paulo. Paulo chega e encontra os discípulos dele. Aí Paulo disse: vocês não falam a língua não, é? Não. Aí Paulo perguntou: vocês são batizados em qual batismo? No de João. Aí Paulo disse: vocês estão atrasados, vocês estão lá no batismo das águas, mas tem outro batismo. Vocês estão lá no início, pararam lá nas águas, tem outro batismo. Que batismo? O do Espírito Santo. Aí eles olharam para Paulo e perguntaram: quem é Espírito Santo? Paulo estava calmo nesse dia, irmão. Paulo disse: deixa eu apresentar para vocês quem é o Espírito Santo. Ajoelharam. Paulo botou a mão, orou, foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas. E diz a Bíblia, falavam em línguas e profetizavam onde? No meio da rua. Isso é coisa de pentecostal, irmão. Isso é coisa de pentecostal. Desculpe minha franqueza. A maioria dos católicos, a maior manifestação. Reformados, amém. Batistas, yes. Agora, pentecostal, irmão, onde tiver desviado, ele chega e volta para Jesus, rapaz, tu se converte.
Se ele tiver folheto e tiver bar aberto, ele entra e diz: Jesus te amo, 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 Jesus te amo. Pentecostal é assim, irmão. Pentecostal passa na rua e vê o irmão que não vai ver, que ele está afastado do culto, hein, varão? Estou de olho em você. Pentecostal é doido, irmão. Então, no meio da rua, os camaradas falam em línguas e profetizam. Quando você chega em Atos 16 para frente, o evangelho está crescendo. Porque a intenção de Lucas é mostrar que a igreja foi capacitada para evangelizar o mundo. Aí Paulo, quando era acusado, Paulo dizia: me leva para falar com César, lá em Roma. Atos 27, ele está indo para Roma. Atos 28, ele para numa ilha onde só tem idólatra. Ele prega para todo mundo, ora para todo mundo e o povo conhece Jesus. Agora, interessante notar, eu já volto para o texto, eu estou mostrando a intenção de Lucas, é que quando você lê Atos 28, acaba o livro e não tem a palavra amém em Atos dos Apóstolos. Isso aqui é para você nunca esquecer. Repitam após mim: em Atos, não encerra com a palavra amém. Quando você está no culto, quando o culto acaba, o pastor dá bênção apostólica, qual é a última palavrinha que a gente diz? Esse amém quer dizer que o culto já? Quando você lê as cartas, Paulo dá a bênção apostólica e a última palavrinha é a palavrinha amém. Isso quer dizer que o conteúdo da carta? Fala, gente. Mas quando você lê Atos, não tem amém. Se não tem amém, então para de ler Atos e dizer só foi para lá, para Atos 2, foi não. Porque no final do livro Pedro diz assim: isso que aconteceu aqui é para nós, é para os vossos filhos, é para quem está longe, é para aqueles que Deus chama. Quando eu leio Atos, eu sei que o que Deus fez lá, Ele faz de novo. Atos não tem amém. Isso já te alegra, sim ou não? Agora, mais alegria vem agora. Atos capítulo 1, versículo 1. Tudo que eu escrevi é só o que Jesus começou. O livro termina dizendo: não tem amém, porque a igreja lá em Coroatá vai continuar o que começou em Atos dos Apóstolos. Aí, se Lucas estivesse aqui, nós perguntaríamos: Lucas, se Atos não tem amém, o que é isso tudo que aconteceu em Atos? Só o começo. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que o coração do homem ainda não imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Eu creio, irmão, que ainda verei coisas maiores. Você acredita nisso? Então, pelo amor de Deus, facebookeiro, fica lá: a igreja não é mais a mesma, tu não é o mesmo. Na igreja de hoje não acontecem mais milagres. Você está falando da sua? Então ora para ter milagre lá. Tu não é o bonzão para criticar? Na igreja de hoje não tem mais poder. Tem. Cadê, pastor? Busque que tu vai ver. Na igreja de hoje não tem mais milagre. Tem. Você está falando da igreja que você vê, mas não é porque você não vê que não acontece, rapaz. Pentecostalidade está acontecendo em tudo que é canto agora, irmão. Então, eu mostrei para vocês a intenção de Lucas, é mostrar que a obra não para e que a igreja foi capacitada para pregar o evangelho na terra. Onde? Galeria, pregar o evangelho onde? Nave da igreja, pregar o evangelho onde? Obreiros, pregar o evangelho onde? Ok. Então, entenda, cumprindo-se o dia de Pentecostes, quer dizer, chegou o 50º dia da colheita. O 50º dia da colheita era um dia interessante. Por quê? Eles agradeciam a Deus pela agricultura, pelas plantações, pelas colheitas. Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou no dia de primícia, domingo pela manhã. Quando Jesus ressuscitou, era o dia 1 do dia de primícias. A festa das primícias durava 50 dias. Então plantavam o ano inteiro e iam, durante 50 dias, eles tinham 50 dias para colher, ir a Jerusalém
e agradecer a Deus pelos frutos. E botava um monte de fruto, um monte de verdura e agradecia a Deus. Uma outra coisa que eles faziam era pegar galhos de árvores da plantação deles ou do vizinho e faziam tendas no centro de Jerusalém. É sobre esse tipo de gente que Lucas está falando no versículo de número 5. Essas pessoas estavam habitando em Jerusalém durante 50 dias. Eles traziam os frutos para ofertar a Deus, para agradecer a Deus no templo. E ali eles ficavam em tendas, lembrando do povo de Deus andando no deserto e habitando em tendas. Então preste atenção. Jesus morre na Páscoa, ressuscita no dia 1 do dia de primícias. 50º dia é 50 dias pós-ressurreição de Cristo. Quando Jesus ressuscita no dia 1 do dia de primícias, o capítulo 1 diz que ele passou 40 dias na terra. No 40º dia, se ele passou 40 dias na terra e subiu, no 40º dia Jesus sobe. Ele ressuscita no dia 1 de primícias, no 40º ele sobe. Vou dar mais uma chance. Ele ressuscita no dia 1 de primícias e sobe no 40º. Do 40º para o 50º faltam quantos dias? 10. Então Jesus ressuscita no dia 1 de primícias, sobe no 40º. Quando ele sobe no 40º, ele diz assim: fiquem em Jerusalém até que... Tá, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas não pule para o revestido de poder. Pare aqui, ó. Pare aqui, ó. Até que. Bora lá? Ficar em Jerusalém. Ok, mais uma vez. Ficar em Jerusalém. Isso quer dizer, é para vocês ficarem em Jerusalém até que. Até que o quê? Até que do alto sejam revestidos de... Isso quer dizer que depois que fossem revestidos de poder, não era mais para ficar em... Ô povo inteligente! Então, de novo, ficar em Jerusalém até que é o quê? Então, depois que foram revestidos de poder, era para fazer o quê? Vazar! Cai fora, irmão! Tem crente que está na igreja dizendo: eu sou cheio de poder, lá, eu sou cheio de poder, eu sou cheio de poder. 30 anos na igreja dizendo que está cheio de poder, mas não ganha uma alma para Jesus. Não sabe fazer evangelismo, nunca entregou folheto, briga por cargos na igreja, mas não briga para ver quem vai evangelizar primeiro, não faz fila para ganhar almas lá fora. Então, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele subiu no 40º, do 40º para o 50º faltam 10. Capítulo do número 1, versículo do número 13. Subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, que é outro Judas. Só as peças boas, irmão. Tudo igual a nós. Se não fosse a graça, não prestava para nada. Mas o que diz a Bíblia no 14? Todos estes perseveravam unanimemente em oração. Aleluia. Então tá bom. Jesus ressuscita no dia 1 de primícias, que ia até o 50º dia, que o 50º dia era chamado de Pentecoste, dia da colheita. Então ele ressuscita no dia 1, fica na terra 40, sobe no 40º, de 40 para 50 faltam 10. Quando Jesus sobe no 40º, eles vão para o cenáculo orar, versículos 13 e 14 do capítulo 1. Quando a gente pega eles orando no capítulo 1, versículos 13 e 14, e chegamos no capítulo 2, que cumpriu-se o dia de Pentecostes, essa expressão, cumpriu-se o dia de Pentecostes, quer dizer, passaram-se quantos dias? 10 dias. Então Jesus sobe no 40º, quantos dias eles ficaram orando? 10 dias. Mas quando você percebe que eles ficam 10 dias orando, versículo do número 15, a multidão era 120 pessoas. Quando você lê quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, diz que enquanto Jesus estava vivo e sendo assunto aos céus, haviam mais de 500 irmãos. Não é verdade? Então, para Jesus subir, mais de 500. Jesus sobe no 40º e Jesus subindo. 500 irmãos. Olha, sem ele sobe sem asa. 500 irmãos. Olha, nem avião. Não tem nave. Ele está subindo. 500 irmãos. 10 dias de oração. Só sobrou 120, irmão. 500 para verem subir.
Só 120 sobra em 10 dias de oração. Faz show gospel, lota. Faz acampamento, lota. Faz congresso, lota. 10 dias de oração. Tu tá vendo que a igreja primitiva não era perfeita? Porque a gente olha para Atos e diz, a igreja tem que ser igual a de Atos dos Apóstolos. Não precisa ser, ela já é. Tu não falta no culto de oração? O que é que tu tá com saudade de Atos? Tu é igualzinho a esses crentes aqui. De 500, 10 dias de oração, baixa para 120. A oração faz isso, irmão. Ela revela quem tem sede de Deus de verdade. A oração, irmão, quem ora sabe disso, irmão. A liderança sabe. Colocou a igreja para orar, pecado oculto começa a ser revelado, porque quem não ora não tem coragem de confessar pecado. Aí a igreja ora, Jesus começa a expor. Ou ele revela para alguém, ou ele envergonha o tribuloso ou a tribulosa. Olha que coisa linda. 10 dias de oração diminui o número de crentes. É sempre assim. Porque o potencial de uma igreja não é reconhecido pela quantidade que lota o congresso, mas é pela quantidade de gente que participa do círculo de oração. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos os 120, óbvio, reunidos no mesmo lugar. Por que reunidos? Porque eles oravam em um só propósito, ou seja, manda o Espírito Santo que o Senhor prometeu. Então, 10 dias, a igreja inteira orando com um propósito só, serem cheios do Espírito Santo. No mesmo lugar, que era o cenáculo do capítulo de número 1. E de repente, eu gosto disso, de repente, veio do céu o poder. Por que de repente? Porque o Espírito Santo não trabalha conforme o nosso calendário. A gente tem a mania de agendar. Quer ver que a gente tem a mania de agendar? Eu não sei aqui, mas pelo menos lá na minha igreja eu já falei, mas está mudando um pouquinho, mas eu vou falar mais. Mas é normal a gente agendar, quer ver? Segunda da vitória, terça do milagre, quarta da palavra, quinta da família, sexta do poder, sábado do descanso, domingo do Espírito Santo. Como se na segunda fosse ter milagre, na terça fosse ter o poder, na quarta fosse ter aquilo. Como se Deus fosse obrigado a cumprir o nosso calendário. E não é. Você pode se organizar, óbvio. Você pode colocar um tema, óbvio. Só que tem gente, por exemplo, eu estou buscando, eu já vi, vocês sabem que existe. Eu estou buscando o dom do Espírito. Que dia é o culto do Espírito? Eu estou buscando prosperar. Que dia é o culto dos empresários? Eu sou adolescente. Que dia que é o culto dos adolescentes? Aí fica, eu só vou nos adolescentes. Hoje é culto de jovem? Vou nada, eu só vou no culto da senhora. Hoje é culto dos varões? Vou nada, eu só vou no culto do jovem, eu só vou no culto do adolescente, eu só vou no culto da... É assim, a gente vai começando a agendar. E o que é que diz o texto? De repente. Ele não se adapta às nossas agendas. Ele desce quando Ele quiser, Ele opera quando Ele quer. Ele nos enche do modo e na hora que Ele quiser. Estavam reunidos e de repente veio do céu um som. Veio do céu um som de quê? Um som de um vento. Pelo amor de Deus, não entrou um vento na igreja balançando os cabelos das irmãs, balançando os vestidos e arrepiando os irmãos careca. Não entrou um vento na igreja, não. Foi o som de um vento. Mas é óbvio que se tem som de vento é porque tem vento. Mas olha o que é que Lucas diz. Um som de um vento impetuoso. Ele está dando a característica do vento. O que é um vento impetuoso? João 3,8. Jesus disse assim: o vento sopra onde quer.
ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Por que no dia de Pentecostes o Espírito desce como o som de um vento? Porque o vento sopra onde quer, ele é livre, ele é soberano. Não sabe de onde vem nem para onde vai, é misterioso. Mas Jesus disse: ouves a sua voz. O vento sempre libera um som. Então a ação do Espírito na igreja é soberana. O Espírito enche quem quer na hora que quiser. A ação do Espírito na igreja é livre, porque ninguém estoca vento. Terceiro, a ação do Espírito na igreja é misteriosa. Ninguém vê, mas a ação do Espírito é perceptível em quem tem sensibilidade. A gente sente. O morto não sente um soprar do vento. Mas os vivos dizem: estou sentindo. Eu estou sentindo. É invisível, mas é perceptível. Eu consigo perceber. É por isso que o Espírito desce com o som de um vento. E o que fez? Encheu toda a casa em que estavam assentados. Eu não preciso inventar manifestações para ser cheio. Eu posso me manifestar devido à minha personalidade quando o Espírito me enche. Desde que eu não esqueça a ética. Desde que eu não esqueça que tem alguém do meu lado. Que espírito é esse que me enche, que eu levanto o braço dando soco no nariz dos outros? Que espírito é esse que enche as irmãs e fica abrindo as pernas no culto? Que espírito é esse que nos enche e a gente diz que não está entendendo nada? Eu estou tão cheio que eu não estou entendendo mais nada, então você está cheio de outra coisa. E não é do Espírito Santo. Quer que eu prove na Bíblia? Eu provo. Pedro estava no dia de Pentecostes, sim ou não? Foi cheio do Espírito, sim ou não? Pedro estava falando em línguas, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz no versículo 13 que muita gente zombava. E essas pessoas que zombaram no 13, olha o que diz o 14. Pedro, ouvindo, se pôs em pé e disse: varões, nós não estamos embriagados. O que está acontecendo aqui é a profecia de Joel 2:28. E acontecerá que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro foi cheio do Espírito, mas esse Pedro cheio do Espírito entendeu tudo o que estavam falando do lado de fora. Se você recebeu uma profecia, você não precisa disfarçar que esqueceu a profecia. Você pode não saber tudo, mas a mensagem central você sabe. Para de dar uma de espiritual e dizer: esqueci tudo, apagou tudo. Dom de profecia não gera amnésia. Se você está cantando e esqueceu a letra, aí fica botando língua estranha. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais lá manaia de mim, meu Senhor. Não, você esqueceu a letra. Língua estranha não é para isso. Irmão, o Espírito não é o Espírito Santo. O Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Sabe o que isso quer dizer? Quando o Espírito te enche, você não perde sua consciência. Um exemplo. Por isso que eu disse que Reforma Odinha não pode falar de nós não, eu bato. Agora nós, pentecostal, pode falar de nós mesmo. Você recebe uma palavra, você recebe uma profecia de Deus para entregar a alguém. Sabe o que a gente faz? Eu já fiz isso, mas lendo a Bíblia, é cada lapada que eu levo. Quando você lê a Bíblia, Paulo diz assim: você recebeu a profecia? Então a igreja julga a profecia. Como é que a igreja vai julgar a profecia se só profetiza no ouvido dos outros? Difícil. Então, eu recebo a profecia, ninguém viu, aí não, a profecia não é julgada. Aí as igrejas ficam cheias de falsos profetas, lançando contenda, lançando desejo de rebelião, destruindo casais.
ou gerando casamentos falsos, sem compromisso, sem amor, sem verdade, por causa de profecia de ouvido em ouvido. Você tem que chegar no pastor da igreja, que tem autoridade na igreja, e dizer: eu tenho uma mensagem de Deus, posso entregar? Aí o pastor diz: depois da pregação, tá? Tá bom. Aí você pega o microfone e diz: Deus mandou falar isso para a irmã fulana de tal. Amém, irmão? A igreja vai julgar a profecia, ou seja, ela vai analisar. Se a profecia se cumprir, você é profeta. Se não se cumprir, você é falso profeta. Mas a gente não quer falar para a igreja ouvir. Para quê? Para a profecia não ser analisada. Está errado. Então, irmão, aí as pessoas dizem: eu não creio em profecia. Por quê? Porque vê os falsos profetas. Os falsos profetas não podem anular o verdadeiro espírito da profecia na igreja. O que a gente tem que fazer não é anular, não é proibir, é instruir. Porque a gente sabe quem é de Deus e quem não é. Quem tem de Deus e quem não tem. Então, se você tem o dom da profecia, fala para a igreja ouvir. Qual é o seu medo? E outra, quando o Espírito nos dá uma profecia, ele não dá a fórmula de profetizar, ele dá a mensagem. Tem profeta que vem marchando, tem profeta que vem gritando, tem o Xuxi, que é aquelas irmãs do ciclo de oração, bate o pezinho, levanta o dedinho, sai da frente, Satanás. E lá elas vão como mulher, anda igual mulher e fala como mulher. Já viu? Sobe no púlpito e tá. Quem está em pecado chega, treme quando essas mulheres começam a profetizar. Ou seja, é uma mensagem verdadeira. Agora, você pode entregar marchando, você pode entregar chorando, você pode entregar com a mão estendida ou não. Vai depender da sua personalidade. Mas isso significa que simplesmente o Espírito não rouba a sua consciência. Você continua sendo você. Por que tem umas irmãs que quando vai pregar ou entregar a profecia quer virar macho? Eu sou dos irmãos compartilham. Não, mas fala com a mulher. Fala, voz fina, feminina que tu tem. Você não precisa mostrar super espiritualidade perdendo a consciência. Não. Pedro não perdeu a consciência, foi cheio do Espírito, falou em línguas, ouviu as críticas e ainda ensinou os criticadores. Quando o Espírito desce, há várias manifestações. Tem gente que se prostra conscientemente, tem gente que chora. A minha esposa disse: pular? Eu nunca pulo. Eu disse: rapaz, eu, meu bem, pular? Aí eu fui pregar no interior da Bahia, a mensagem do arrebatamento. No final da mensagem, a irmã Luana cantando aqui, ó. Eu aqui filmando, o microfone na mão. Ela: ai meu Deus, eu não aguentei, amor. Eu falei: não aguenta mesmo, mas tu sabia que tu estava pulando. Claro, eu queria era pular, eu queria sair correndo, mas eu me controlei. Falei: pois é, mas cuidado, nunca diga nunca. Tem gente que diz: eu caio, pastor, poder cair, eu caio no chão. Caio, pastor, eu caio logo, bufo. E aí, como tu levanta? O Espírito não rouba a consciência. E quem cai na Bíblia levanta diferente. Daniel caiu por fraqueza diante da presença, mas quando levantou já tinha uma mensagem. Saulo caiu perseguidor, levantou pregador. Se cai no poder, tem que levantar para ter uma vida de poder, irmão. Aleluia! Paulo disse: eu cantarei em espírito, mas cantarei com entendimento. Eu orarei em espírito, mas orarei com entendimento. Então tem gente que dá glória a Deus aplaudindo, tem gente que dá glória a Deus com as duas mãos erguidas. E eu estou com raiva de uns pregadores aí. Porque eles querem que os pastores saiam rodando, pulando e gritando igual eles. Aí quando o pastor presidente ou os líderes não saem reagindo igual ele, que menino é, começa a bater nos pastores. Começa a bater na liderança. E tem crente que gosta: eita glória, esse é corajoso. Não, ele não tem Bíblia. Irmão, os líderes são como pais. E pai gosta de ver filhos se alegrando. Então vai ter dia que seu pastor vai estar no púlpito caladinho, mas aqui dentro ele está dizendo: obrigado, Jesus, olha que ovelhas fervorosas.
Olha que jovens fervorosos. É assim, rapaz, que funcionam as coisas. Então, Pedro, cheio do Espírito, não roubou, não perdeu a consciência. Porque o Espírito não rouba a consciência. O Espírito expande a consciência. Ó, com 5 anos... Eu tenho 30 anos, tá? Tem gente que pensa que eu tenho 15. Com 5 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. 5 anos de idade, no dia do meu aniversário. Meu pai me ensinava as histórias da Bíblia. E versículos de cor. No dia que eu fui batizado numa escola dominical, pastor Antônio José me colocou no púlpito, em cima do púlpito, claro, de cimento. Se com 30 eu sou desse tamanho, imagine com 5. A igreja não via. Ele disse, pega esse menino, coloca aqui. Me colocou aqui e me segurou. E eu falando um monte de língua, vermelhinho, porque esquenta, irmão. Quando tu recebe o poder, tu sente esse fogo aqui. E ele botou a mão na minha cabeça e disse, eis aqui o novo profeta para o Brasil. Quando ele disse, eis aqui o novo profeta para esse Brasil, ele colocou o microfone na minha boca. Eu não falei, não fiquei falando labalai. Por incrível que pareça, o Espírito faz coisas incríveis. Eu comecei a falar os versículos que meu pai me ensinava, tudinho de cor. Ele não rouba a consciência, ele expande a sua mente. Ele é o Deus da própria sabedoria. Isso é depender do Espírito, irmão. Porque ele é inteligente, ele é a própria sabedoria, né? Veio do céu um som. Veio o quê? Então quer dizer que quando o Espírito se manifesta, tem? Tem? Fala aquilo lá, ó. Tem? Então quando o Espírito se manifesta, tem? Olha para o lado. Aleluia. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? É que a ação do Espírito é assim. Veio um som do céu. Quando o Espírito encheu a igreja, houve um som. Som de quê? De onde que veio esse som? Do céu. Capítulo 2, versículo 33, Pedro fala a fonte do que aconteceu naquele dia. Ele diz, Jesus, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Ou seja, eram coisas que aconteciam aos olhos e aos ouvidos de quem observava. A ação do Espírito, igreja, é pregação, olhe para mim, é pregação aos ouvidos e aos olhos. Agora, um som do céu. Eu fico me perguntando, eu posso perguntar o que eu vou fazer aqui, jovens, a pergunta? Eu posso fazer uma pergunta para os jovens? Digam amém. Que tipo de som tu tem ouvido? Eu nem sei se a irmã está aqui, mas ontem a irmã falou assim, eu quero uma foto. Aí, mas meu celular está sem memória. Aí eu peguei o celular dela e falei, eu sei tirar pelo WhatsApp. Não, WhatsApp não abre não. Aí eu falei, pecadora. Que tipo de som você ouve? Esses dias estava tendo um debatezinho na internet. Irmão, acontecem umas coisas na internet que eu fico olhando. A Luana, amor, não fala nada, assim, é muito polêmico. Eu falei, então tá bom, não vou falar nada. Mas de repente, eles querem provar na Bíblia. E começam a ofender os pentecostais. Aí eu vou pra cima, irmão. Não vem pra cima de nós não. Respeita, rapaz. Nós somos os maiores. A maior raiz do cristianismo somos nós. E dentro de 20 anos são os que mais crescerão. Gostou? Não engole. Deus nos deu essa graça, irmão. Aí tem uns jovens aí me chamando de polêmico. Se eu sou polêmico porque falo a verdade, você é covarde porque esconde ela.
Aí começaram a falar, música secular não tem nada a ver, o importante é a música, principalmente os músicos, não sei como é que é aqui. Música secular não tem nada a ver, o que importa é música, porque música é música. Aí, meu irmão, esse tipo de gente quer justificar a saudade do mundo defendendo a música secular. Você tá com saudade, rapaz, tu não nasceu de novo não. Aí eu tive que fazer algumas perguntas. Aí eu perguntei, por que você está criticando tanto a música gospel? Por que você está valorizando tanto a música secular? Ao ponto de que eu sei que o homem não perdeu totalmente a imagem do Criador. Eu sei que o homem tem capacidade para isso, irmão. Isso se chama graça comum. Agora você supervalorizar a música secular, desprezando a música gospel, dizendo que os hinos da igreja não prestam. Ah, meu irmão, peraí. Aí me apresentaram algumas desculpas, eu anotei as desculpas e claro que eu fiz a minha postagem, tá lá, depois tu vê. Primeiro, por que eles não querem mais ouvir música gospel e por que eles criticam o som da música gospel? Primeiro, tem muitos erros na música gospel. Aí eu pergunto, a secular é perfeita? A Deus que nós servimos não pode prosperar um cantor evangélico? Pode ou não pode? Terceiro, eu deixei de ouvir o gospel porque são repetitivas. Algumas são repetitivas. Não nivele todas ao nível de repetição. Mas espera aí, se a música gospel é repetitiva, há quanto tempo tu ouve a mesma música secular? Não é isso uma repetição? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já leu o Salmo 136? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos livrou, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Ele criou o céu, porque a sua benignidade dura para sempre. Ele salvará o seu povo, porque a sua benignidade dura para sempre. Você já leu Deuteronômio? É a repetição de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Você já leu os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, João? Sinóticos, se repetem. Você já leu o Cântico dos Seres Viventes e dos Serafins? Ezequiel 1, Isaías 6, Apocalipse 4 e 5? Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. São canções repetitivas. Aí eu chego numa conclusão. Você repete seus pecados, mas a palavra da adoração não pode ser repetida. Ah, tem outra. A secular fala de criação e de amor, mais do que as evangélicas. Panteísmo também fala de amor. Nova Era também fala de amor e criação. Homossexualidade também fala de amor e criação. Falar da criação não significa honrar o Criador, irmão. A solução não é excluir a música gospel. A solução é você ler Bíblia e saber diferenciar. Tá achando ruim? Vai para a harpa cristã para tu ver o que é teologia cantada. A questão é que você não assume que o que te alimenta é som da terra. Agora, se o que te alimenta é só música secular e coisa da terra, é porque você é da terra. Mas quem é do céu se alimenta com o som do céu. Quer ouvir o que vem de cima? Aleluia! Eu prefiro ouvir o hino dizendo que Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu, do que músicas que nasceram do coração de um compositor sem intimidade com Deus. Que tipo de som você tem ouvido? Que tipo de som? Êxodo capítulo 19, a Bíblia diz que o Senhor desceu em fogo. Mateus capítulo 3, João diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Vou voltar, hein? Êxodo 19, o Senhor desceu falando em fogo. Mateus 3, Jesus desceu no Jordão e João disse que ele batiza com fogo. Em Atos 2, o Espírito desceu em línguas como que de fogo. Aleluia! O que isso quer dizer, pastor? O fogo queima, o fogo arde, o fogo alastra, o fogo purifica. Então quem recebeu o batismo do Espírito não vive na prática do pecado. A consciência queima, a língua queima, o coração arde com o fogo do Espírito. Se a música que você ouve, se a pregação que você ouve, se a música que você canta, se a pregação que você prega não
adoração com fogo do Espírito, muda de pregação, muda de música. Mudou a pregação, mudou a música e não ardeu, muda de vida, irmão. Os discípulos reunidos naquele dia ouviram o som como de um vento. E foi glorioso para eles, porque eles receberam as línguas missionárias e de adoração. Agora existe um som que hoje a gente não escuta. Eles escutaram um som que hoje a gente não escuta. Foi naquele dia, aquele som, porque foi a descida do Espírito Santo para a terra. E ele gostou da gente, irmão. Com tanto erro, com tanta falha que a gente tem, ele não abandonou a gente, está na terra até hoje com a igreja. Mas haverá um dia, irmão, que vai soar um som. Aleluia. Está chegando um dia que aqueles que morreram em Cristo vão também ouvir esse som. Está chegando um dia que toda a igreja aqui reunida, que aguarda o arrebatamento, vai ouvir esse som. Que som é esse, pastor? É o som do toque da trombeta, irmão. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor que subiu descerá na nuvem com alarido, voz que o mundo vai ouvir, som que ninguém discerne, com trombeta de Deus. Se a trombeta é de Deus, só quem é de Deus vai ouvir o toque da trombeta, irmão. Só quem é de Deus vai ouvir o som da trombeta, irmão. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos vão se movimentar no túmulo. Pastor, e quem morreu queimado, pó por pó vai se juntar. Pastor, e quem morreu afogado, pó por pó vai se juntar. Pastor, e quem tiver no osso vai ter que se reestruturar. Ele fez Adão do pó, ele vai nos ressuscitar do pó. A gente vai subir. Quem quer ouvir o som? Quem quer ouvir o som? Quem quer ouvir o som? Ah, meu Deus! Se você está ouvindo o som da terra, você não vai ouvir o som do céu. Mas quem já nasceu do céu ouve o som que vem de lá. Aleluia! Isso é som do céu. Olha o som do céu na galeria. Eu acho que a galeria tem som do céu. Olha o som do céu aqui nas irmãs. Som do céu é aleluia, glória a Deus, é língua estranha, é louvado seja Deus. Som do céu. Irmão, já que eu falei isso aqui, eu quero que você erga a voz comigo. Pode falar, irmão, coragem. A gente é corajoso. As irmãs cantou aqui que não pode ser covarde, não. E fala assim: a esperança do catolicismo é purgatório. A esperança do espiritismo é reencarnação. Mas a esperança da igreja é o toque da trombeta. É o arrebatamento. É o som do céu.
O som que você ouve determina o tipo de som que você vai ouvir na vinda do Senhor. Guarda a sua alma. Quando o som como de um vento enche a igreja, diz Lucas, línguas repartidas como que de fogo foram vistas, pousando sobre cada um deles. Não tem como imaginar outra coisa. Tochinha de fogo sobre a cabeça de cada um. Qualquer livro sobre pentecostalismo que você compra, a maioria deles vai ter uma capinha e uma fotinha de fogo ou chamas sobre a cabeça de crentes orando. Chama de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Aí, onde a chama ardia, eles começaram a falar em línguas. Aí, enquanto eles estão falando em línguas dentro do cenáculo, quem estava do lado de fora, tem dois grupos do lado de fora. O primeiro grupo do lado de fora, enquanto os crentes falam línguas lá dentro, debaixo desse som do céu, o primeiro grupo do lado de fora está no versículo 6. A voz dos crentes falando em línguas corria para fora do cenáculo. Por isso que entrou o vento, o som do vento. Entra o som do vento entre os irmãos, aí eles começam a falar em línguas, e a voz deles é levada para o lado de fora. Está aí no versículo 6, correndo aquela voz. Quando a voz correu para o lado de fora, o primeiro grupo disse assim, pois que? Pois que? O que está acontecendo? Eles estão falando, olha só, eu vou parafrasear o texto, tá? Eu sou parto, e eles estão falando na minha língua. Aí os medos diziam, não, eles estão falando na minha. Aí os elamitas diziam, não, eles estão dizendo na minha. Aí os moradores do Egito diziam, eu estou entendendo, é na minha. Aí os moradores da Mesopotâmia diziam, eu estou entendendo na minha. Aí os árabes disseram, não, eu estou entendendo na minha. Aí os romanos diziam, não, eu estou entendendo da minha língua. Então bora fazer o teste. O que é que eles estão falando? Eles estão falando sobre as grandezas de Deus. E o que é as grandezas de Deus? Jesus salva, perdoa, justifica, santifica, transforma. Isso é a grandeza de Deus. Então, eu vou fazer uma pergunta que é uma pegadinha mesmo. Vou pegar você, vou lançar um laço aqui agora, um laço santo. Eles falaram em línguas? A igreja falou em línguas? A igreja falou em línguas? E as pessoas do lado de fora foram evangelizadas? Olha, as pessoas ouviram eles, as pessoas entenderam eles falando sobre as grandezas de Deus, sim ou não? Quando os ímpios ouvem falar das grandezas de Deus, eles estão sendo evangelizados. Eles disseram, eles estão falando da grandeza de Deus. Então, eles cheios do Espírito, falando línguas, eles não estavam falando deles. Porque quem é cheio do Espírito não fala de si. A sua prioridade é falar de Deus que o encheu. Segundo, eles estão tão cheios do Espírito que eles falam em línguas, sim ou não? Mas enquanto eles falam em línguas aqui, as pessoas são evangelizadas do lado de fora, sim ou não? A tal ponto de se aproximarem do cenáculo. Diz a Bíblia que eles vieram para o cenáculo. E dizem, o que está acontecendo? O que é isso? Eles não são galileus? A expressão galileus é pejorativa. É como se dissesse, eles não são do interior? Onde eles estudaram essas línguas? E por acaso eles são poliglotas? Que escola foi essa que eles estudaram? De novo, lá vai a perguntinha. Eles falaram em línguas? E o povo foi evangelizado? Aí agora a perguntinha, você fala em línguas? Tu não respondeu.
Espírito Santo não me dá o dom de línguas para eu ficar na igreja apenas falando línguas. As línguas estranhas é um sinal. Que sinal, pastor? Quer ver que você sabe qual é o sinal? O mundo inteiro fala só português? Cada nação tem a sua? Aí você é brasileiro, de Coroatá, eu lá de Ilhéus, Bahia, moro em Goiânia hoje, falando línguas. Nem eu sei o que eu estou falando. Tu sabe o que está falando? Tu não sabe, pelo amor de Deus. Só se tiver. Interpretar não é traduzir. O intérprete interpreta a mensagem. Deus disse por ele que está curando aqui agora. Isso é interpretar a mensagem. A tradução é telá, significa isso. Bachorenai, significa aquilo. Tu nunca vai ver isso na igreja. Interpretar não é traduzir, interpretação é a mensagem. Tradução é letra por letra, palavra por palavra, sentido por sentido, natural. Aí o dom de interpretação é só crente que tem o dom. Onde eu quero chegar? É que se eu falo em línguas, não é para eu ficar competindo na igreja quem é mais espiritual. Porque para nós falar em línguas é mostrar espiritualidade. Mas para Deus falar em línguas é fluir no evangelismo. Se você fala em línguas e não evangeliza, foge da obra, foge de cargos, foge do compromisso de ganhar almas, sua língua é falsa. Você não foi batizado com o Espírito Santo da Bíblia. Lembra daquela menina que eu falei no início? 1901? Quando ela estava ouvindo a exposição de Atos 12, ela disse: eu quero isso aí. Os professores oraram por ela. Ela ficou 3 dias falando em línguas. No 3º dia disseram assim: agora a gente conseguiu traduzir. No 3º dia a tradução. A língua dela é chinês. Sabe o que ela disse? Me mandem como missionária para a China. Posso falar o resultado? Posso falar o resultado? Até 20, 30 anos atrás, o Brasil era o celeiro do pentecostalismo. Não é mais não. Primeiro, Ásia. O interior da China está incendiado pelo pentecostalismo, irmão. África, terceiro Brasil. Perdemos 2 degraus. Por quê? Porque a gente acostumou a falar em línguas estranhas dentro da igreja. E a língua é um sinal para o evangelismo. Quando eles falaram em línguas, as pessoas foram alcançadas pelo evangelho. Estavam ouvindo falar das grandezas de Deus. Então para de dizer que você é crente de banco. Você é crente da rua. Você é crente da obra missionária. Vamos avançar evangelizando. A gente tem mania de olhar para o púlpito e dizer: pastor que prega. Eu sei que pastor prega, mas é ovelha que gera ovelha. A gente precisa multiplicar, irmão. Então, os assembleanos, principalmente assembleanos pentecostais, porque está misturado hoje, viu? Eu não vou falar nada aqui não, mas depois eu falo. Os pentecostais precisam entender que o dom de línguas é um convite de Deus te dizendo a seguinte mensagem: eu quero que o meu evangelho seja anunciado em outras línguas. Quando estivermos no culto e ouvimos as pessoas falando línguas, não é para a gente dizer todo mundo tem que falar em língua. Não, irmão, não é porque eu falo em língua que todo mundo tem que falar. Paulo disse aos Coríntios que o Espírito dá o dom a quem quiser. Ele administra, é um dom, e ele vai administrando conforme ele quer, porque ele é o Senhor da igreja. Ele é soberano, é por isso que o som é de um vento. Ele é soberano, administra como quer.
Então entenda, quando alguém fala em línguas, não quer dizer que todos são obrigados a falar. Quer dizer que o mundo em suas diversas línguas deve ouvir o evangelho. Quando a gente ouve línguas estranhas na igreja, temos que nos lembrar de Apocalipse capítulo 7. Diz a Bíblia que João disse assim: vi uma grande multidão de toda raça, tribo, línguas e nações diante do Cordeiro. Eu conheço pastores, eu conheço missionários no plural. É até senador o camarada. Nunca estudou numa escola de línguas, mas buscou, recebeu o batismo no Espírito, começou a falar em línguas, fala vários idiomas e é missionário interdominacional. Só falando em línguas, ele chegou em vários países, cheio do Espírito, começou a evangelizar e as pessoas começaram a entender o que ele estava falando. Eu conheci um jovem no aeroporto, nome Tiago, morreu na pandemia. Ele morava no aeroporto, os pais deixaram ele lá, os pais eram de outro país. A história é longa. Ele vivia de ajuda dos funcionários lá do aeroporto. Sabe como ele se converteu ao evangelho? Ele falando português, porque ele cresceu aqui no Brasil. Com 12 anos ele foi deixado. Ele falava um pouco da outra língua. Chegou um missionário no Brasil, desembarcou, encontrou com ele e começou a falar de Jesus na língua do país que ele nasceu. O cabra cheio do Espírito começou a falar com ele em línguas. E a língua que ele entendeu foi na língua do país que ele nasceu. Ele entendeu tudo e aceitou Jesus. Não duvide do poder das línguas estranhas, mas não limite o poder das línguas estranhas. Se você foi batizado com o Espírito Santo, se você recebeu o dom de línguas, não é para você só ficar dentro da igreja falando labalai. É para você cumprir o ID de Jesus de forma poderosa. É diferente você ver alguém cheio do Espírito evangelizar do que alguém que só está empolgado. É diferente você ver alguém no campo missionário evangelizando do que alguém só empolgado, irmão. Quando recebeu o dom, aquela pessoa entendeu o sinal. Deus não me quer travado, Deus me quer nas nações. E nessa noite Jesus está levantando missionários. Nessa noite Jesus está levantando instrumentos acesos com o poder do Espírito. Fica em pé comigo, por gentileza.